Boa tarde, pessoal. Eu sou o Carlos, a gente está aqui no quarto Simpósio Internacional de Imunologia. Eu estou aqui agora com a doutora Carolina Calmura Haddad, né? Médica oncologista, especialista em câncer de pulmão. Tudo bem, doutora? Tudo bem. E a gente vai tirar aqui algumas dúvidas rápidas, que são coisas que sempre aparecem aqui para os pacientes, sempre acabam mandando no inbox da página. Primeira coisa, queria que você explicasse para a gente, assim, uma linguagem bem para leigos mesmo, o que seria a imunoterapia? Não sei se para a gente entrar no assunto da imunoterapia tem que dizer alguma coisa de sistema imune, mas alguma coisa assim básica. Tá. Bom, Carlos, obrigada pela oportunidade de conversar aí no seu canal, que eu acho que isso é muito importante, né? Essa interação com o público, com as pessoas, e dizer que existem avanços e que existem formas de tratamento, eu acho que isso é fundamental. E a imunoterapia está revolucionando, na verdade, o tratamento do câncer, porque por muito tempo, por muitas décadas, se testaram vacinas, algumas substâncias que tinham o papel de estimular um sistema imunológico, mas que elas não eram tão eficazes. E aí foi desenvolvido uma nova droga, um novo canal de desenvolvimento de drogas, e que é o que a gente fala que é a imunoterapia moderna. Então, basicamente, são medicamentos que atuam diferentemente da quimioterapia, mas estimulando o próprio sistema imunológico do paciente a combater a doença que está lá presente. Então, é um mecanismo de ação completamente inovador. Lembrar que o nosso sistema imunológico ele está programado para reagir contra determinadas agressões, né? E ao mesmo tempo que ele reage, existe um freio para que também ele não fique constantemente reagindo contra aquela agressão, porque uma hora essa agressão pode acabar e se ele não tiver esse mecanismo de freio, a pessoa começa a ter eventos autoimunes. O que a imunoterapia faz, na verdade, é tirar um pouquinho esse freio, de modo que o sistema imunológico fica mais ativo e mais esperto e acaba interagindo com o tumor, né? Porque o tumor ele tem a capacidade de inativar esse sistema. E a imunoterapia vai lá e reativa o sistema imunológico do paciente a combater a própria doença. Sim. Então, pelo que você está explicando, o nosso corpo ele conseguiria combater o tumor, o câncer, enfim, se ele não tivesse esse freio. Exato, ele consegue combater até um determinado ponto, só que o tumor é muito esperto e ele começa a desenvolver mecanismos para bloquear o sistema imunológico do paciente, e ele consegue fazer isso de uma maneira eficaz, mas aí vem a imunoterapia e que consegue bloquear esse mecanismo e reverter a situação, é assim que funcionaria, diferentemente da quimioterapia. Eu costumo dizer que a quimioterapia é bombinha atômica, mata bandido, mata mocinho. A imunoterapia, na verdade, ela não tem uma ação direta sobre a célula tumoral no sentido de matar aquelas células do tumor, mas sim fazer com que o sistema imunológico faça essa função que habitualmente ele já faz de certa forma. Então, popularmente falando, a quimioterapia não sabe quem é quem, ela ataca todo mundo, quanto a imunoterapia ela é mais seletiva, ela consegue enxergar esse disfarce do tumor, como se o tumor tivesse disfarçado, ela consegue... Exatamente. Ah, legal. E doutora, a imunoterapia ela tá aí para todos os tipos de câncer, qualquer câncer hoje já descoberto, né, o paciente sendo diagnosticado, ele consegue se beneficiar dessa imunoterapia? É para todos os tipos de cânceres ou ainda ela está em pesquisa, é só para alguns? Como é que é isso? Ainda ela não está aprovada ou ainda testada para todos os tipos de câncer. Existem alguns para os quais esse desenvolvimento está mais avançado. A primeira doença foi o melanoma, que é um tipo de câncer de pele. E mais recentemente, câncer de pulmão está bem avançado nas pesquisas e também nas aprovações de imunoterapia, né? Então hoje a gente tem uma série, pelo menos 3 medicamentos aprovados aqui no Brasil para determinadas doenças, mas infelizmente ainda não é para todas. Existem algumas doenças que ainda parecem não responder tão bem à imunoterapia, né? Então realmente a gente precisa esperar, né? Não é um tratamento único, já que o câncer também não é uma doença única, né? Quando a gente fala, por exemplo, câncer de pulmão, tem várias doenças chamadas câncer de pulmão, cada uma com características completamente diferentes. Algumas respondem bem à imunoterapia, outras nem tanto. Então, apesar de todas chamarem câncer de pulmão, né? Então tem essa heterogeneidade aí. E, infelizmente ainda não são todas as doenças, mas muita
muita pesquisa clínica, muito desenvolvimento de drogas, basicamente para vários tipos de tumor. Quer dizer, a medicina está avançando Está aí. avançando, né? Está avançando, tem dados para tumor de cabeça e pescoço, para câncer de pulmão, para câncer de bexiga. Então, realmente tem aí uma série de indicações. E o acesso? Como é que está o acesso a isso? Por exemplo, se eu sou candidato, né? Em primeiro lugar, o câncer que eu tenho precisa ser um câncer que dá para ser tratado com esse medicamento. Se o câncer que eu tenho é um câncer que dá para ser tratado, independente se eu trato ele no SUS, que é o sistema público, ou no plano de saúde, eu vou ter acesso dos dois jeitos a esse medicamento? Como é que é isso? A imunoterapia, como todo medicamento novo e inovador, tem um custo elevado. Então, isso acaba limitando muito o uso e a disseminação dessa estratégia. Leva um tempo até que os sistemas consigam se acomodar. E a gente sabe das dificuldades do sistema único de saúde. Infelizmente, não existe de maneira rotineira a imunoterapia, essas imunoterapias modernas no sistema único. E até os próprios convênios também, muitos deles têm tido dificuldades, já que realmente é um custo bastante elevado e aqueles pacientes que respondem bem, eles acabam usando por muito tempo. Então, realmente, isso acaba representando aí um custo elevado, mas é claro que quando a gente tem uma medicação que tem um custo elevado, mas que esse indivíduo consegue voltar para a sua vida normal, volta a ser produtivo, quer dizer, são benefícios que também é difícil da gente colocar nessa balança para equilibrar, né? Mas fato é que no sistema público ainda o uso da imunoterapia deve estar restrito a estudos clínicos, né? Então, instituições acadêmicas que têm protocolos de pesquisa, muitas vezes os pacientes acabam tendo acesso a esse tipo de tratamento através de estudos clínicos, mas não de maneira rotineira, como, por exemplo, no sistema privado, em que os convênios já aprovam e já cobrem, já dão esse tipo de cobertura, porque existem várias indicações aprovadas pela Anvisa aqui no Brasil, então muitos convênios já cobrem isso, mas no sistema público acaba sendo mais limitado esse uso, certamente. Doutora, a última pergunta é mais assim, a sua especialidade, que é câncer de pulmão, né, que é mais do câncer de pulmão. Se uma pessoa que ela teve câncer de pulmão, eu recebo muitas dessas dúvidas no inbox, né, da página. Eu tive câncer de pulmão, mas eu nunca fumei. Aí elas, por quê? Qual o motivo? É hereditário? Não é? Assim, de maneira sucinta, né, claro, mas o que a gente pode falar para essas pessoas? Olha, o câncer de pulmão tem como principal fator de risco o cigarro, o tabagismo, mas a gente sabe que tem aí uns 20% dos casos que acontecem em pessoas que nunca fumaram. Isso porque existem, obviamente, outros fatores de risco. A própria poluição ambiental, né, fatores como o gás radônio, que é algo que vem sendo estudado, que é um gás que não tem cheiro, não tem cor e que vem de minas de urânio. E muitas vezes a gente não tem como saber se está sendo exposto a isso ou não. Existem regiões específicas que têm uma concentração maior desse gás e que pode predispor a câncer de pulmão. Né? Pessoas que fizeram radioterapia previamente na região do tórax. Então, por exemplo, tem pacientes que fizeram um tratamento para alguma doença torácica décadas atrás e aí depois de um tempo acabam desenvolvendo um câncer de pulmão e que pode ser que tenha sido induzido pela radiação que ele tomou no passado. Então, existem outros fatores de risco que não o cigarro, muito embora o cigarro seja o principal deles. Bom, doutora, queria agradecer aqui pelo espaço, pela disponibilidade, né, de atender aí esse pedido da gente, poder esclarecer, levar informação precisa, né, de qualidade para os pacientes. Quem assistiu aí, por favor, compartilhe, mande para os seus amigos, porque são informações que realmente básicas, simples, que todo mundo deveria saber, né? Com certeza. É muito importante informar a todos, né, do que está acontecendo e das novidades. Isso. Até porque não tem perigo depois a gente cair nas fake news, né? São aquelas notícias que acabam se espalhando, tomando uma proporção muito grande de coisas que não são verdades e que acabam aí, né, sendo jogadas aí na internet. Viralizando. É a palavra.
Bom, é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Carlos, Obrigado pelo quem espaço. assistiu aí.